Neste vídeo, Jason Ferrer vai mostrar na prática que a Bíblia só é apenas um livro religioso, mitológico, cultural, político e simbólico, que não tem poder divino algum, ou seja, que não é uma revelação por um Deus ou uma divindade, mas sim uma revelação da própria vontade de um povo e para o povo da sua época e não para 2000 anos depois. Aqui neste vídeo, Jason Ferrer vai mostrar que a Bíblia não funciona onde a casa de Regis Danese pegou fogo. Sabe quem vai ajudar a apagar o fogo? Os bombeiros. E não Deus ou Jesus algum. E muito menos a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, é um livro ultrapassado, retrógrado, sem quaisquer respaldo científico e arqueológico. E o pior, que as pessoas ainda querem trazer um livro totalmente ultrapassado, de uma cultura e pensamento de espectro totalmente primitivo para a nossa sociedade e cultura atual, onde as pessoas não entendem, não compreendem que cada geração, cada sociedade, povos e civilizações vão se modificando, se transformando. Uma nova forma de pensar é agir dentro do próprio contexto que ela está inserida. Então, o cristão ainda quer que a sociedade do século 21, do ano 2026, siga e adote uma cultura e pensamento de 3.000 anos atrás. É por isso que eu sempre falo, pessoas que têm conhecimentos acadêmicos, pessoas estudadas, ainda têm um pensamento desse, ela tem que rasgar o diploma e retornar aos estudos. Porque é inadmissível uma pessoa estudada, uma pessoa que tem conhecimento acadêmico e ainda tem um pensamento da Era do Bronze, primitivo e da Idade Média. Às vezes eu fico imaginando como é que uma sociedade como o Brasil pode chegar a um nível de alienação e domesticação desse nível por um sistema religioso que é a cristã. Porque você acreditar que uma jovem engravidou de um pombo de um Deus, onde esse mesmo Deus engravidou uma mulher, que esse filho é ele mesmo. Isso não é normal. Porque os cristãos dizem que o Jesus romano é o próprio Deus encarnado, são um só. Isso se chama insanidade. Não sabem diferenciar o que é realidade de mitologia. Como é que uma sociedade dessa pode se tornar uma sociedade melhor, que não sabe nem distinguir o que é realidade de mitologia? Então, sem mais delongas, vamos ao maravilhoso vídeo do Jason Ferrer a seguir. Brasil, alguns dias atrás, o cantor evangélico Regis Danese informou que a sua residência foi atingida por um incêndio. Veja que em uma das suas publicações nas redes sociais, o artista compartilhou imagens da fumaça. Ele mesmo pediu oração aos seus seguidores. E ele disse exatamente essas palavras, abrindo aspas: "Minha casa está pegando fogo, orem por nós", fecha aspas. Nossa, cara, minha casa está pegando fogo. Orem por nós. Orem por nós. Essa daí, Brasil, foi a frase que Regis Danese disse em seu maior momento de apuro, enquanto a sua casa estava pegando fogo. Ele afirmou com todas as palavras que o inimigo, o tal inimigo, estava furioso por causa de uma música que ele tinha feito para Deus chamada "Tu és tão bom para mim". Tô produzindo um projeto novo, acabei de lançar uma música nova falando que Deus é bom, tu és tão bom para mim. Aí o inimigo quer intimidar a gente, olha que destruiu tudo. Mas, Brasil, existe aqui um grandiosíssimo problema de contradição. Veja que o levita de Jesus orou para Deus.
Ele pediu orientação e a intervenção de Deus. Ele pediu oração, mas antes ele ligou para 193. Já chamei o bombeiro aqui, tá tudo escuro. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que chegou primeiro? Os anjos ou o corpo de bombeiro? É exatamente sobre essa contradição, sobre essa ilusão, sobre essa superstição e misticismo que falarei no vídeo de hoje. Mas tudo isso é logo após a nossa abertura. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande poder contar com a sua presença. Eu agradeço a você do outro lado, agradeço demasiadamente a todos pela presença, pela participação e, acima de tudo, muito obrigado pela preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé e a mim. Obrigado pela confiabilidade, obrigado pela credibilidade que você dá a este canal. Fico feliz demais pelo fato de você abrir o seu celular, procurar se há um vídeo do Jason. Obrigado por você me colocar na sua televisão, na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Obrigado por você me colocar no seu computador. É uma honra eu poder falar com a sua família, poder falar com você. Eu me sinto um privilegiado mesmo. Por quê? Porque este canal, Brasil, é um canal de crítica, é um canal de opinião, é um canal onde a gente traz uma reflexão sobre este mundo e sobre as contradições que nele há. Há muita hipocrisia, há muita gente aqui, simplesmente fecha os olhos para não ver. Elas querem que as evidências e os fatos, concordem com sua crença, e não que a sua crença se submeta aos fatos. É tudo invertido. E quando a gente tem uma oportunidade de poder mostrar na prática, Brasil, dia a dia, tete a tete, o que está acontecendo aqui, e ter essa oportunidade de mostrar para você, isso daqui é a fantasia, isso daqui é a realidade. Porque eu canto para Jesus: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... É tudo letra, é música, é algo que toca nos ouvidos das pessoas e dizem para elas exatamente o que elas querem ouvir. Entra na minha casa, Jesus. Minha casa, Jesus. Cura minha família, das vidas. Nossa lá em casa, Jesus. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade, não tem semelhança alguma com a realidade, porque a realidade é totalmente diferente, Brasil. E vem um bombeiro. E vem um bombeiro. E vem um bombeiro. Os bombeiros aí. Tudo amassado. Mas Deus é bom. Nós dois, eu e você do outro lado, nós aprendemos que este livro aqui é a palavra de Deus, Brasil. Nós aprendemos que os salmos, eles nos trazem providência, energia, conexão, comunhão com o próprio Deus. E se eu te disser que isso não é verdade? É a prova. A prova está onde disso tudo? Isso aqui, entenda. Isso aqui é papel, tinta, tá? E quando você vê um padre falando em nome disso aqui e dando amém, o que ele está ali é discursando. Qualquer pessoa pode discursar sobre qualquer coisa. Mas qual é a prova que nós temos disso? Qual a evidência que nós temos disso? Jason, existe um Deus. Show pra você. Ótimo para você. Existe, mas está onde? Fazendo o quê? Pode falar, pode se comunicar? Não, não pode. Não dá. Faz o seguinte, coloca no Google, por gentileza, vou pedir a você que está do outro lado me ouvindo, coloca no Google O Dragão da Garagem, de Carl Sagan, que você vai entender perfeitamente isso. O discurso religioso que diz que há um dragão na garagem. Mas o cético pergunta, bom, e qual é a evidência que existe ali um dragão na garagem? Qual é a evidência que temos? Olha, a evidência é que ele tá aí, eu tô vendo ele aqui. Tá, mas ele é como? Qual é a cor dele?
eu consigo ver o dragão? Não, você não consegue ver. Quem vê sou eu, que eu tenho uns olhares espirituais aqui, eu tenho uns paranauê com Deus, e eu consigo ver o dragão, tá nítido, tá bem ali. Tá, então vamos buscar algumas provas? Vamos? Coloca alguma coisa no chão, para ver se ele consegue pisar, a gente vê os rastros. Não pode, o dragão é invisível. E ele começa a dar vários tipos de justificativas para não provar o óbvio, para não provar o dragão que está ali. Só ele vê o dragão. O crente, só ele vê Deus. Só ele fala com Deus. Só ele consegue ouvir Deus no crânio dele. Deus sussurra no crânio da pessoa. Só ela ouve isso. Será que isso é um problema, um defeito mental? Ou será que de fato sou eu que estou desligado completamente? Será que são bilhões e bilhões de pessoas totalmente desligadas, onde somente crentes podem ver isso? Você compreende? Então, quando a gente consegue colocar tudo isso na ponta do lápis e entender como funciona, aí você cai na reflexão. Você diz, porra, realmente, cara, o Jason, ele tá conseguindo trazer para mim uma reflexão. Porque, ora, Brasil, se eu canto, tô aqui louvando, entra na minha casa, a minha família é um projeto de Deus. Se eu tô cantando tudo isso e eu não vivo nenhuma dessas coisas, então há uma ruptura, há uma contradição. Se você tem um Jesus que diz assim, ele diz, pede o que tu queres e será concedido. Ora, então eu quero, Senhor, que esse fogo se acabe. Ora, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na história bíblica, aqui dentro da história, poxa, não tiveram as suas roupas queimadas. Aí, rapaziada, o rei pediu pra nos ajoelharmos perante essa lata aqui. Mas nós não compensa. Só Deus agora para nos livrar dessa empreitada. O seu couro cabeludo, cabelo que queima rápido, não teve nenhum tipo de mancha. É isso aí, meus irmãos, como é bom servir ao Deus vivo. Estamos aqui, eu e meus companheiros Mesaque e Abednego, dentro da fornalha do rei e nada nos aconteceu. E o rei aumentou a temperatura daquele negócio. Alve quebrada, depois de tudo que aconteceu, olha o rei aqui. Já se converteu, diz que a partir de agora todo o povo vai servir ao nosso Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então quer dizer, quando você agora coloca isso para a vida real, você vê, Brasil, que isso não acontece. E os pastores estão comendo a nossa cabeça com discursos vazios. Porque eles dizem, não, mas aquilo ali foi num tempo, sob certas circunstâncias, Deus teve que se revelar daquela forma. Mas Deus, pastor, faz isso hoje? Não, Deus pode fazer, mas às vezes Deus opta por não fazer. Tá, mas o sol e a lua pararam. Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. Deus pode fazer isso hoje, pastor? Olha, Deus pode, mas eu acho que Ele não quer. Porque aquilo foi naquela época, foi sob aquelas circunstâncias. Vocês não vão acreditar, gente. Eu falei pra Deus parar o sol e a lua e Ele parou. A gente alcançou os inimigos. Deus ouviu a oração, gente. Olha isso. Tá bom, pastor. Jesus falou, olha, peça qualquer coisa em oração e vos será concedido. Mas aquilo também foi Jesus falando diretamente com os seus discípulos, né? Então Jesus não estava falando conosco. Tá. Na vez de Moisés aconteceu, na vez de Elias aconteceu, fogo do céu desceu, na vez de Josué aconteceu, na vez de Eliseu aconteceu, na vez de Gideão aconteceu, na vez de Paulo, de João, de Pedro, de Jesus aconteceu. Mas na nossa geração, que eu tenho como filmar, que eu tenho como falar, que eu tenho como fazer perguntas importantes, aí o cara não pode mais aparecer. Mas o dízimo e a oferta para esse tal reino de Deus pode. Porque Deus quer o teu dinheiro. Ele não quer se revelar. É outra coisa. Mas o teu dinheiro todo mês, teus 10%, Ele quer. Toda vez que você mete a mão no bolso e tira uma nota para dar de oferta,
No mundo espiritual você está dizendo para Deus: me coloca no nível da minha entrega. Deixa eu te perguntar, se Deus colocar você no nível da oferta que você entrega, Deus te deixa pobre ou rico? Aí ele quer. Olha, vamos louvar aqui a Deus. Aí Deus recebe a oração. Deus recebe o louvor. Vamos dar as mãos aqui agora e vamos em fervente oração. Em fervente oração. Aí Deus resolve. Aí Deus atende, Deus ouve. Mas se revelar e se comunicar não pode. Nós podemos mandar para cima, mas para baixo só vem terremoto, só vem chuva, só vem tsunami, só vem problemas. Você está compreendendo mais ou menos? Então essa é a grande dificuldade. É por isso que aqui no meu canal eu trago essa realidade para você, para que a gente possa pensar, Brasil, para que a gente possa refletir sobre esses assuntos. Eu estou aqui com minha Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém aberta na minha frente. Qual é o poder que tem nisso aqui? Nenhum. Nada. Mas diz, isso aqui é só para quem crê, tá? O Regis Danese acredita piamente. E cadê? Foram os bombeiros lá na casa dele. Você tá entendendo, Brasil? Bom, antes de eu começar o assunto de hoje, porque vai ferver o negócio aqui, permita-me agradecer aos membros do canal. Muito obrigado a você que é membro do canal. Obrigado a você que dá uma força para nós. A você que entende que esse tipo de assunto, para essa plataforma, muitas vezes é boicotada. Não dá para falar sobre esse assunto. Se eu tivesse falando sobre Bíblia, palavra de Deus, copo de água em frente à câmera e vamos orar, o Salmo 91, eu estaria agora com milhares de likes. Acredite, retórica não me falta. Palavras de conhecimento não me faltam. Comunicação com crente, eu sei fazer o contato perfeito com eles. Me coloca diante de um púlpito e com o microfone na mão que eu arrebato diversas pessoas. Mas isso não é Deus. Mas eu preferi estar do outro lado. Eu preferi estar aqui falando a verdade para vocês, não mentindo em cima de um púlpito. Você compreende isso? Então, se você puder nos ajudar para que a gente possa continuar com esse projeto aqui no YouTube, nos ajuda, por favor, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Não vai te custar nada. Dá um like. Porque isso é uma forma de dizer, Jason, eu ouvi, eu tô retribuindo a você isso daí. É um like. Isso ajuda bastante, tá certo? Bom, Brasil, veja que o Regis Danese, ele quer nos convencer de que foi o inimigo espiritual que causou o incêndio na casa dele, na casa da família dele, na mesma família que está protegida pelo próprio Deus. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. Como ele canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Mas música, letra, tá? E qual é o sentido disso? A gente vai saber que o sentido disso é nenhum. Não tem significado algum. É inútil para o nosso dia a dia. Mas será que existe? A pergunta que eu faço é: será que existe um seguro para cobrir esse tipo de investida espiritual? Será que quando ele fala para você aqui na internet que o problema foi espiritual? Mas será que quando ele vai conversar com o agente ali, né, do seguro, será que ele vai dizer que o problema foi espiritual? Né? Me diz aí, será que isso, Brasil, será que o Regis Danese dirá à seguradora que foi problema espiritual? É claro que não. É evidente que ele não vai dizer que o problema foi o diabo. Ele vai dizer que o problema foi espiritual para os crentes, para simplesmente comovê-los, porque ele quer vender música, ele quer ser chamado para contar esse testemunho, esse tal livramento e receber um cachê em cima disso. Tá aqui meu produtor musical, olha lá, ele foi virar bombeiro, né, cara?
Respirou um pouquinho de fumaça, mas tá tudo bem, graças a Deus. Nós estamos bem, Deus é bom, isso não é nada. Deus é maravilhoso, né, Josuca? Maravilhoso. Estamos aqui produzindo um trabalho novo, o inimigo se levantou. Deus já tinha falado para mim nessa madrugada, ora, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né, Josuca? Glória a Deus. Mas o interessante, ou o contraditório, é que ele pede oração ao Brasil. Mas o que chega não são os anjos, ou o Salvador Jesus, ou o Espírito Santo, mas os bombeiros. Inacreditável. E vem um bombeiro. E vem um bombeiro. E vem um bombeiro. Os bombeiros aí. Tudo enfumaçado. Mas Deus é bom. Mas onde estava a fé que move montanhas? Jesus, por exemplo, não estava na casa dele, na vida dele, na estrutura dele, porque na vida real Jesus não repreendeu o suposto inimigo. Aí você entende, Brasil, onde é que está a contradição? É isso, é a falta de conexão, a falta de comunicação, a falta de utilidade em cima disso. Observe que não são os anjos que estão entrando na casa dele com água e extintor, mas são seres humanos treinados. Então, do que vale tantos louvores, tantas orações fervorosas, se os deuses não podem fazer o mínimo? Proteger os seus próprios crentes. Aí você vê, por exemplo, quando você abre a Bíblia aqui, ou então quando você vê algum tipo de canalha fazendo lives sobre salmos, é um canalha. Aquele cara não tem compromisso nenhum com a verdade. Apenas uma pessoa que vai falar, pix e pix. É só isso. Ele não vai te adiantar em nada, ele não vai te ajudar em nada. Mas um pix, desse jeito. Olha, nós estamos num propósito aqui agora, aonde Deus vai fazer, onde Deus vai entrar com providência na tua vida, onde ou eu sou homem de Deus ou eu não sou homem de Deus. E você cai nessa gargalhada toda, nessa mentira, você cai nessa falácia, você cai nesse discurso vazio e acredita nessas coisas. Mas elas não acontecem. Os crentes recitam os Salmos de número 91, que fala da proteção e do livramento. Coloca um copo de água agora, porque Deus, agora, segunda-feira, Deus está me revelando aqui agora na live, ao vivo. Deus está me revelando que Ele vai entrar com providência na tua família. E eu sei que a tua família está passando por dificuldades. Eu sei que teus filhos estão passando e tem alguém. Olha isso, a mensagem é muito genérica. E tem alguém que está ousando pensar em tirar a tua vida. Alguém que está querendo destruir o teu lar. Agora, quem é esse alguém? Ninguém sabe. O CPF desse alguém? Ninguém sabe. Esse alguém é de onde? De qual cidade? Ninguém sabe. É de qual município? Ninguém sabe. Quem é a pessoa que esse alguém está interessado? Ninguém sabe. Mensagens genéricas de gente canalha para ganhar dinheiro das pessoas na internet. É cheio de ladrão, meu irmão, para todo lugar. Cheio de mafioso, gente safada de altíssima periculosidade, que usam esses meios de comunicação aqui para tomar o dinheiro das pessoas através de salmo e de Bíblia. Um novo golpe. Sabe qual é o novo golpe? O novo golpe é: camarada te liga. Opa, tudo bem? Com quem eu tô falando aqui? Você tá falando com Maria. Oi, dona Maria. Dona Maria, a senhora aceita receber a palavra de Deus? Você vai dizer o que para ela? Para ele? Sim, aceito. A senhora aceita uma oração em nome de Jesus, porque Deus é muito poderoso? Sim, aceito. A senhora aceita tal. E você vai dizendo sim e sim. Ele pega a tua voz e faz um empréstimo num banco com teu nome. Golpe da Bíblia, gente. É a nova moda. Uma pessoa te liga e pergunta se você permite ler a Bíblia para você. E você diz o quê? Permite. Aí ela lê, por exemplo, um salmo para você e pergunta se você concorda. E você diz, concordo. E por último, ela pergunta se você aceita Jesus como seu Salvador. Você fala, aceito. Pronto. Permito, concordo, aceito. Seu áudio foi gravado. Dentro de alguns minutos, provavelmente vai ter um empréstimo ilegal feito em alguma financeira. Você tá entendendo? Aí eu pergunto pra você, opa, vamos pegar esse talho. Vamos pegar essa ideia aqui agora. Se Deus, de fato, tivesse vendo tudo isso, um cara desse teria prosperidade?
um ladrão mafioso, um estelionatário desse teria vida? Teria? Enganando você? Porque eles têm. Porque eles vivem. Porque eles estão tão bem. Porque ganham dinheiro. Porque conseguem dar golpes. Você tá entendendo? Ah, Jason, mas aí tem o seguinte. Meu pastor, do qual eu sustento, do qual a vida dele tá gordo, desse tamanho. Bichinho. A gente sustenta ele, sabe? Ele não trabalha, não faz porra nenhuma pra ninguém. Só ora, reza, faz umas mensagens pra nós, coloca a gente lá nos banquinhos, a gente senta, ele fala no microfone umas histórias. A gente ouve umas histórias. O bichinho tá desse tamanho, junto com a família dele. Os filhos dele todos estudando lá nos Estados Unidos, ele desse tamanho. Andando de Ferrari, bonito, andando de BMW, de carro importado. E ele fala pra nós que essas pessoas vão pagar tudo isso pela lei da semeadura. E você acredita nisso? Entende? Aí o cara vai lá, recita o Salmo 91, Salmo de proteção, Salmo de livramento. Mas cadê o livramento pro Regis Danese? Aí ele fala do Salmo de número 23, que fala de paz e provisão. Fala do Salmo de número 7, que fala de batalha e anulação de energias negativas. Mas na hora do aperto, eles não confiam nessas coisas, Brasil. E por isso chamam os bombeiros, chamam os socorristas, correm para os médicos, para as farmácias, fazem exames, fazem até cirurgias pela mão do homem. Isso tudo é só prova de que essas coisas espirituais e sobrenaturais não funcionam. Agora veja que coisa interessante, Brasil. Veja como é que essas pessoas tentam entrar na sua mente. Ele alega, inclusive, que a Bíblia ficou intacta diante do poderoso incêndio no quarto. Tudo pegou fogo, menos a Bíblia. Olha aqui, destruiu tudo. Mas interessante que essas duas Bíblias aqui, ó, ficaram intactas. Primeira Bíblia que meu filho ganhou, né, filho? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, olha aí. Mas veja, o boneco lá, Bubu, está bem ali, no quarto do filho dele, ao lado da Bíblia. E o boneco ficou intacto também. Ele se esqueceu do boneco lá, Bubu. Olha que coisa. Ele disse, olha gente, tá vendo aqui? Colocou a câmera, olha gente, tá aqui ó, a câmera filmando aqui. A Bíblia está intacta. Deus preservou a Bíblia. Mas peraí, Deus preservou a Bíblia e preservou também o boneco lá, Bubu, foi? Me explica isso daí. Veja que, segundo alguns supersticiosos, o boneco lá, Bubu, é uma representação demoníaca. Veja esse vídeo aí, só pra você ter uma ideia. Lá, Bubu, tenha seu demônio em casa. Você achou que era só um bonequinho fofo. Na verdade, lá, Bubu, ele é um talismã do demônio. A grande verdade é que esse bonequinho que virou moda tem origem demoníaca. Você entendeu? Você viu o vídeo? É exatamente isso daí. Agora eu gostaria que você pudesse, por gentileza, ver esse outro vídeo aí. Você já ouviu falar dos bonecos monstrinhos? Alguns chamam de Labubu. Esses bonecos são perigosos. Espiritualmente são perigosos. São uma representação de gênios. Os gênios para nós são demônios. Agora vem pra mim que eu quero perguntar pra você uma outra coisa, porque aqui se encaixa perfeitamente uma outra pergunta, uma outra dúvida. Veja aqui, por que Deus priorizou isso aqui, ó? Priorizou papel em vez da moradia, em vez da vida da pessoa e dos bens do Regis Danese. Veja que ele agradece a Jesus pelo incêndio, mas faz propaganda da música ao mesmo tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é muito bom. Como diz na minha nova canção, né? Tu és tão bom pra mim, tu és tão bom pra mim, tu és tão bom, ó Deus. Olha o ventilador aí, ó. Tu és tão bom pra mim, tu és tão bom pra mim, tu és tão bom pra mim, tu és tão bom, ó Deus. Obrigado, Jesus, porque
Tu és tão bom pra mim. Isso aqui não me abala não, você tá doido? Porque ele sabe que o crente comum, aquele crente supersticioso, vai buscar essa canção nos streams. E ele vai ganhar muito dinheiro para continuar com o seu altíssimo padrão de vida. E é dessa forma que funciona. Mas aqui se encaixa perfeitamente uma outra questão, Brasil. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você. Aí eu pergunto, e o crente comum? Como é que fica o crente comum? O que acontece quando a casa de um crente comum pega fogo? Aquele crente pobre, aquele crente que mora ali dentro de uma comunidade dominada pela criminalidade e pelos milicianos. Então, como continuará a vida dessa pessoa, Brasil? Continuará com sua vida medíocre. Continuará na pobreza, enfiado na favela, acreditando em padres, espíritas, pais de santos, acreditando em entidades espirituais e nos pastores, enquanto esses caras tiram delas o que há de melhor. Em outras palavras, tira dessas pessoas o único centavo, o último centavo que elas têm, Brasil. É desse jeito. O que eu não quero é que diga nessa campanha, como se diz, é até tanto. Eu não quero que faça isso. Mas isso não impede a gente, né, de pedir. Você pede aí, o pastor pede 2 pessoas ou 3 com 5 mil, 3 com 3, ou não sei quantas com 1.000, e depois o pastor vai, como se diz, vai abaixando. Entendeu? E depois que chegar a 20 ou 10 reais, diga assim, o que você tem para colocar. Mas tem que dar oportunidade para todo mundo participar. E o grande problema do crente é que ele não reconhece a realidade. Ele acha que tudo que lhe acontece ou veio de Deus ou veio de um inimigo, de um mundo completamente desconhecido. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito, meu irmão, e de todo o meu coração, que esse tipo de conteúdo ele tenha, de alguma forma, quebrado um pouco a tua superstição. Porque quando você acredita sem prova alguma, sem resultado nenhum, mas você obedece às cerimônias, você acredita piamente que tais coisas estão acontecendo no mundo sobrenatural e espiritual, isso é misticismo, isso é superstição, Brasil. O que eu quero aqui objetivamente falar com você, meu querido telespectador e ouvintes do canal Além da Fé, é que os pregadores, eles dependem, os cantores também, dependem 100% das histórias mirabolantes e vitoriosas que eles contam nos púlpitos para vocês. Mas qual é o grande problema em tudo isso, Brasil? O problema é que nenhum deles, de A a Z, nenhum, consegue viver esses tipos de milagres, ou constata, por exemplo, essa providência divina. O crente, por exemplo, ele está tão perdido e tão desamparado quanto qualquer ateu. Não existe autoridade nenhuma em cima dele. E por que eu digo para você que esses cantores e pregadores não têm nenhum tipo de autoridade divina ou espiritual sobrenatural? Veja, é só você perceber. Os cantores católicos e protestantes inventam letras e músicas para vender, para tocar emoções. Mas as evidências demonstram claramente que essas letras não são verdadeiras. O episódio de Régis Danese é apenas uma das milhares de demonstrações claríssimas de que o Evangelho e o Antigo Testamento tem tudo para não ser verdade, Brasil. Ah, Jason, mas eu acredito que o mar se abriu. Ah, beleza, tranquilo, mas tenta abrir um hoje. Tenta abrir pelo menos a piscina perto da tua casa, o rio próximo da tua casa ou a praia. Não consegue. Por que não consegue? Não é porque Deus não quer que você faça. É porque tudo quanto está escrito aqui sobre esses milagres não são originais, não são verdadeiros. É verdade que você tem que dar o dízimo para o mesmo Deus de Elias e o mesmo Deus de Jesus. Mas não é verdade que o mesmo Deus de Elias e o mesmo Deus de Jesus pode fazer os mesmos milagres que fizeram através deles. Aí fica complicado. Veja que confiar
você confiar nessas literaturas que estão aqui, essas literaturas religiosas, ou nas entidades que elas apresentam, pode ser um problema fatal, Brasil, para você. Porque, veja, você do outro lado não é Sadraque, não é Mesaque e Abednego, que está aqui nesse romance maravilhoso, né? Que inclusive sobreviveram a uma fornalha de fogo ardente por se recusarem a adorar uma estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Você do outro lado que me ouve agora neste exato momento é somente um ser humano frágil que acredita em qualquer fantasia heróica, assim como uma criança, porque simplesmente você não suporta saber que está sozinho neste mundo. Por isso, para que nós possamos concluir, eu venho aqui dizer para você, cara, não adianta você dentro da sua casa se empolgar, colocar aqui um radinho, ou então colocar aqui um fone de ouvido e começar a escutar a música da Lauriette, Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz a oferta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o meu. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Mentira. Tudo mentira. 100% mentira. Nada acontece. Se você fizer isso, se você entrar no fogo, você simplesmente não vai ficar igual o Sadraque, Mesaque e Abednego da história. Você vai se queimar, meu irmão. E não adianta chamar anjos. Faça igual o Regis Danese. Ligue para 193. Já chamei o bombeiro aqui, tá tudo escuro. E finja pedir oração para as pessoas. Orem por nós. Orem por nós. Ora por mim. Mas os bombeiros estão chegando. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão, minha irmã. Me ajuda a te ajudar. Um forte abraço, te aguardo e te espero no próximo vídeo. Até lá.